Pedrinho? Vai Tá passar, muito tarde, né? vai Acho que já passar treinou. quinta direto. Passar quinta direto? Não, hoje eu vi ele no Seleção, caprichando nas informações. Agora vem participar com a gente aqui no Troca de Passes. Mister já está em Portugal? Boa noite, Caê. Boa noite, Karine, Pedrinho, Caio. Cheguei hoje bem tranquilo, bem calminho. Ali antes, pré-treino já foi embora. Aqui para trocar passes, vai bater bola e falar de um Flamengo que é sempre movimentado, né? Cada dia tem uma novidade. Mister já é a página virada, mas é uma página virada que até esse primeiro tema que eu quero debater com vocês é uma página virada de maneira bem amistosa. Vimos alguns vídeos dele de despedida e tudo mais. E o que trouxemos hoje no Globoesporte.com, até eu e André Hernan, informação bem interessante e boa para o Flamengo, de que esses últimos dias, já após o adeus, foram de muito diálogo e muita harmonia entre ele e Marcos Braz, principalmente, e nesse diálogo ficou meio que um acordo de cavalheiros, de que o Benfica não vai assediar tanto atletas do Flamengo, não vai ficar em cima de reforços que venham do Ninho do Urubu, nessa janela pelo menos. Então aquele temor inteiro que tinha sobre Bruno Henrique, Gerson, Rodrigo Caio, Arão, enfim. O Benfica não disse, não vou de jeito nenhum, mas houve aquele trato ali que, pelo bom relacionamento, pela boa vizinhança, até brinquei que entre muitos cafezinhos ali, o Braz colocou aquele gelo no sangue, conseguiu harmonizar o ambiente para que o Flamengo, pelo menos, mantenha seu elenco e consiga focar nessa busca pelo novo técnico. Isso já é uma grande notícia para a torcida, né? Com certeza. Pedrinho. Porque perder o grande mentor já é doído, né? Que é o Jorge Jesus. E levar jogadores importantes, e aí você vai realmente quebrar as pernas, né? Porque o que eu acredito é o seguinte, esses jogadores eles estão tão enraizados com o que o Jesus tinha de ideia de jogo, que eu acho que eles, em algum momento, o Caio sabe disso, eles podem jogar da mesma forma. Se eles sentirem que as coisas não vão andar, eles podem chegar eles mesmos e, vamos jogar como a gente estava jogando. Porque estava muito fixo o que eles tinham que fazer. O Flamengo tinha um desgaste no jogo muito pequeno, Karine. A gente fala do staff do Flamengo, de toda estrutura de recuperação, por isso que ele conseguia botar os atletas repetidas vezes, sem poupar, mas eu acho que isso também vai dentro da ideia de jogo. O Flamengo não corre errado. Os jogadores sabem exatamente onde eles têm que ir, quais os movimentos eles têm que fazer. Na bola, o Caio sabe, né, que quando você está tomando um totó, a gente fala, tá correndo errado. E o correr errado cansa. E o Flamengo corre certo, correu certo com Jesus. E aí você perde Jesus, perde jogadores importantes, aí você vai acabar com toda a estrutura mesmo. Aí o negócio vai ficar mais difícil. Mantendo os jogadores, eu acho que já é uma grande garantia de um bom futebol, como foi aplicado com Jesus. Aí complica também para o Cartola FC. Deixa eles aqui para o Brasileirão. É ou não é, Caio? A gente quer não apostar, comprar. Gente. Não desfalca a gente. Caio, mas sobre essas mudanças em relação ao Flamengo, né? Quem entrar, com certeza, vai passar por essa comparação. Não tem como. Mas, como disse o Pedrinho, o trabalho feito pelo Jorge Jesus fica com os jogadores, todo o espírito que ele criou no clube. Porque ele mudou, né, a visão também no futebol brasileiro. Ele conseguiu mudar essa coisa de, não precisa descansar, a gente pode colocar o time para jogar. Mudou essa visão, esse jeito de pensar em relação... Ele deu mais uma alternativa. Isso, deu mais uma alternativa que deu certo. Porque antes a gente precisava, só sem me alongar para dar a palavra para o Caio, antes a gente tinha como se fosse um protocolo. Para você ganhar o Campeonato Brasileiro, você tem que ter elenco. Você tem que poupar jogadores. E ele mostrou o contrário. Mesmo ele tendo um elenco, ele ganhou o campeonato com uma equipe. Ele foi sempre com a mesma equipe. E ele não poupou ninguém. Então ele foi quebrando alguns paradigmas. Né? Verdade. Caio? Pedrinho, depois da touca que eu vi que você deu hoje no Instagram, com a camisa do Vasco, você pode se alongar o quanto você quiser, tá? Boa. Eu acho o seguinte, o Flamengo estava jogando, se divertindo. Não fazia força porque estava muito à vontade quanto à ideia de jogo, de um futebol super ofensivo, de uma intensidade acima do que a gente estava acostumado a ver aqui no Brasil. Então, a gente tem discutido muito isso nos programas, né? Eu acho que o treinador que chega, e tem que ser muito cuidadosa essa escolha do próximo treinador, quanto menos ele quiser mexer, mais é a garantia de sucesso. Porque o Jesus é muito bom e o time do Flamengo é muito bom. Então, não pode chegar um cara e começar a mudar muito, querer colocar a assinatura dele, falar, não, eu jogo diferente. Não, dá continuidade ao que vinha sendo feito. Os jogadores têm a zona de conforto deles. E a zona de conforto desse time do Flamengo é atacar.
ter essa liberdade, essa criatividade, né, essa intensidade para buscar o resultado. Qualquer treinador que substituir o Jesus e queira fazer algo diferente disso, vai ter cobrança por parte da torcida e vai mexer um pouco com o ambiente que está muito legal, né? O Flamengo entra para essa temporada, eu acho que vai ter uma queda por conta do Maracanã estar vazio, por conta dessa falta de ritmo que todos os times vão sofrer, pela saída do Jesus, porque sempre perde um pouquinho, mas continua sendo o grande favorito para todas as competições. Por quê? Porque tem os melhores jogadores. Então é o que o Pedrinho falou, é só não querer mexer muito no modelo de jogo que vinha e tem tudo para continuar dando certo. Para deixar o torcedor de cabelo arrepiado, né? Pô, Bruno Henrique, Gerson, Ilharão, estampando as manchetes, né, dos jornais portugueses, a gente acompanhou isso. Aí agora o Brasil disse, não, eu vendo para o Porto, para qualquer outro, menos para o Benfica. Isso ele falou para o Eric Faria. Aline, Oi, pode falar, Cássio. Cássio não, Caio. Cássio é o do Corinthians. Fala, só dar um pitaquinho e abrir a discussão, não querendo estourar o tempo do programa. Eu acho que uma coisa é o sucesso do Flamengo, os jogadores que o Flamengo tem. Uma outra coisa é como a Europa analisa o mercado e olha para a América do Sul. O que eu quero dizer? Se você pegar as últimas grandes contratações do Flamengo, mesmo com o Jesus, foram Renier, Vinícius Júnior e Paquetá. Não sei se eram os melhores jogadores, estão entre os melhores. Mas por que eles foram negociados? Porque a Europa trabalha com a revenda. Eles compram o jogador pensando num segundo momento, num segundo negócio, na margem de crescimento que o jogador tem. Então, deste elenco, que é um elenco um pouquinho mais rodado, de jogadores vencedores, super acostumados a esse modelo de pressão, né, para decidir campeonatos, você tem o Gerson, que já tem passagem pela Europa e ainda tem idade, né, para continuar evoluindo, mas todos os outros é aquela contratação para o momento, para chegar, jogar e dar um resultado. Você não vai recuperar um investimento financeiro, você vai ter um investimento técnico. Então, por isso que eu acho que o Flamengo não é tão atrativo assim para perder jogadores. Eu acho que o Gerson tem que ser o cara a ser blindado desse elenco. Os outros talvez não tenha tanta proposta assim. O Gabigol, para mim, que é um dos melhores jogadores do time, já passou pelo Benfica. Então, assim, muda um pouquinho a forma como o mercado enxerga esse time do Flamengo. Verdade. Caê, mais informações do Flamengo? Então, o Flamengo que a gente pode falar aqui que já tem um novo técnico, que é Maurício Souza, que comanda amanhã a volta aos treinamentos, o Mauricinho do Sub-20. E por que eu falo que ele é um novo técnico? Porque realmente faz parte de uma estratégia do Flamengo de buscar, sim, um substituto para o Jesus, mas sem pressa, sem desespero. E a partir do momento que ele anuncia o Mauricinho para comandar a partir de amanhã, ele ganha fôlego e não fica aquela pressão, caramba, quando vai chegar um novo técnico? Cadê esse técnico novo? Enfim, não fica aquela expectativa, aquela ansiedade tão grande pelo time estar parado. Então esse anúncio já é estratégico para que Marcos Braz e Bruno Spindel possam trabalhar com mais paciência, aquele funil em busca daquele critério até que eu trouxe no domingo. Queria até ser um pouco mais claro aqui, porque até debati com o Pedrinho. O Pedrinho falou muito bem da questão de não é só ser português, realmente, mas assim, um Flamengo que definiu que quem chegar vai ter que o técnico se adaptar ao elenco, se adaptar ao estilo de jogo do Flamengo, e não ao contrário. Então, assim, há preferência pelo português ou depois por um estrangeiro, mas dentro de um padrão, dentro de um critério, dentro de um estilo de jogo que o clube não quer mudar, não quer nada muito drástico, e até por isso, assim, alguns nomes da mesa chamam a atenção, por exemplo, Marco Silva, Léo Jardim, outros nomes já são um pouco mais rodados. Há um certo temor de que maneira que eles vão encarar essa chegada para repetir muito o que o Mister fez. E uma coisa interessante também é que são muitos nomes oferecidos. Eu até falei hoje mais cedo também no Seleção, o Eduardo da Silva, croata brasileiro, trabalhei com ele no Flamengo em 2014, 2015, e ele me procurou, curiosamente, essa semana para falar que está começando uma carreira como agente e ele vai oferecer ao Flamengo o Luchescu, que é aquele romeno que trabalhou com ele no Shakhtar. Então, assim, são muitos nomes que o Flamengo busca, mas também que chegam ao Flamengo, e Marcos Braz e Bruno Spindel têm tentado manter a paciência, a calma, o tal do gelo no sangue, para que a escolha tenha o mínimo de risco de erro possível, né? Agora eu estava pensando, setembro vai ser eletrizante para os times que estão na Libertadores, vão ter que jogar Brasileirão, pensar na Libertadores, tudo ao mesmo tempo. Então, essa decisão do Flamengo, de quem vai estar nesse comando para dar andamento a essa filosofia que foi colocada
na cabeça dos jogadores pelo Jesus, né? Tem pouco tempo para começar a desenvolver esse trabalho. O Caê disse que vai ficar o técnico do Sub-20, mas isso é temporário. Mas pensando para frente, como fica? Eu acho que o processo geral vai ter que ter uma paciência de todas as áreas, de quem comenta, de quem dirige o Flamengo, de quem avalia o trabalho, porque é muito cruel, aconteceu isso com o Gesualdo no Santos, com a saída do Sampaoli, a comparação, né? Não adianta, às vezes também, por mais que você queira manter um estilo de jogo, o Santos perdeu alguns jogadores. O Gesualdo tem um conteúdo tático diferente do Sampaoli, a essência do Sampaoli é ofensiva. Por mais que o Gesualdo tivesse a vontade de manter aquele jogo, o conteúdo dele é defensivo. Para ele aplicar, ele vai saber aplicar o que ele tem de conhecimento. Então ele não saberia nem fazer os treinamentos mais ofensivos como faz o Sampaoli. E a questão do Flamengo é essa. O treinador que chegar, ele vai ter que ter um respaldo e a paciência, porque é difícil você entrar no lugar de um treinador tão vitorioso em tão pouco tempo. E a comparação é meio que inevitável. E isso é cruel com quem trabalha. Foi cruel com o Gesualdo e vai ser cruel com o próximo treinador se existir essa comparação. Porque o jogo ele é muito diferente, por mais que as pessoas possam ter a mesma essência, é diferente. Por exemplo, o Rafinha e o Felipe Luiz são jogadores que eles têm muito mais o entendimento do jogo, o poder cognitivo de entender o que acontece no jogo, do que valências físicas para os laterais que muitos treinadores gostam, lateral agudo, que tem uma ultrapassagem forte, que tem o drible. Eles não, eles são inteligentíssimos. Então a ideia de jogo de Jorge Jesus dele é muito mais na construção do que uma força ofensiva aguda pelas beiradas. E aí se você chegar com um treinador que queira usar ele como se fosse uns extremos, não dá certo, é o que o Caio falou. É melhor às vezes manter. Então tem todo um molejo para você entender o que o treinador novo vai querer fazer e esse próprio treinador também ter a tranquilidade da diretoria, de quem comenta, de quem cobra, para não fazer uma comparação, porque é muito cruel. Porque por mais que a essência seja igual, cada um tem um jeitinho diferente de trabalhar, não tem jeito. Com certeza, né? E tem que colocar a sua personalidade no trabalho. Tem que acreditar no seu conhecimento, como você falou, pode expandir também o estudo, obviamente. E por falar em estudo, todo mundo que vai participar do Cartola FC, inclusive eu vou dar um número que eu fiquei chocada, 540 mil times escalados já no primeiro dia de abertura do Cartola. Eu ainda nem fiz o meu time. Você já fez o seu? O Cartola me desanimou, fazia tudo errado. Isso, pé frio? Você é pé frio no Cartola? Eu larguei o Cartola. Eu falei, não entendo nada, eu escalava certinho, dava tudo errado, eu larguei. O Caio falou que tem que blindar o Gerson. Eu fiquei pensando qual será o valor do Gerson no Cartola. Eu fiquei aqui já pensando pra gente saber como é que vai ser no Cartola FC. Caê, já prepara teu time também, hein? Muito obrigada pelas informações, pela participação aqui no Troca e até a próxima.